Bem, Ana, joia. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Nosso Lar, para essa nossa reunião pública dessa segunda-feira, iniciando os trabalhos da semana, buscando sempre em Deus, como a mensagem que lemos ontem no Evangelho, na abertura da reunião, O Homem no Mundo, em todo projeto, em tudo que formos fazer, sempre levar o pensamento ao Criador. Sempre, em tudo, qualquer coisa. Então, para começar bem a semana, a gente vai iniciar com essa palestra com o nosso irmão Danilo, está aí presente, firme e forte, trazer para nós reflexões na sua palestra. Mas antes da palestra e da prece, tem 2 recadinhos aqui que a nossa presidente pede para passar para os irmãos. E o primeiro é a jornada de estudos espíritas, que vai ser em São João del Rei, no Teatro do Conservatório Estadual de Música, Padre José Maria Xavier. E os palestrantes é Zé Raul Teixeira e o Hélio Ribeiro, que vai estar lá fazendo as palestras, dia 23 de maio. Quem tiver disponibilidade, são 2 espíritas que têm bagagem enorme para passar. Então, estão convidados aí para dia 23 desse mês já. Essa semana, não é? Zé Raul e o Hélio Ribeiro, em São João del Rei. E a nossa semaninha espírita, firme e forte. Primeira vez que foi ter a semana espírita, a gente ainda brincava. A peleja de Maria Rosa de Lima, que foi muitas vezes perseguida e presa em seu lar, a polícia foi lá buscar ela, para prender ela por estar tendo essas práticas diabólicas, não é? Essas práticas do diabo. E aí a polícia chegava naquela casa, numa senhoria, meio quilo de senhoria, a polícia está assim, mas quem mandou prender é essa senhora mesmo? Isso não faz mal nenhuma formiga. E de repente, a doutrina espírita está sendo pregada no centro da cidade. Que festa que estava para a espiritualidade, para ele e da Dona Francisca. E agora veio aqui para os nossos irmãos maçom, deixando a gente também fazer ali a semana espírita. Então elas venceram a coragem da fé. Jesus falou há 2000 anos sobre a coragem da fé, carregar sua cruz. Hoje ser espírita é fácil. Queria ver se nós estaremos como elas lá no começo. Tudo era contra. Então já é a 7ª semana espírita, que vai ter início sempre. Aqui vai ser 19h30 também, né? A palestra aí do Zé Raul. Dia 23, 19h30. Eu não falei a hora. 19h30. E as palestras na Semana Espírita sempre a partir das 19h30. E vai ser do dia 28, agora de maio, até dia 31. Todos estão convidados. E o tema desse ano é os divulgadores do Evangelho. Então vale a pena assistir a essa Semana Espírita. Vamos ouvir falar de cada um daqueles seguidores de Jesus que não tiveram medo de pregar a Boa Nova. Realização Casa Espírita Nosso Lar. E o local vai ser ali com os nossos irmãos na loja maçônica, aqui no alto da Caixa d'Água. 7ª Semana Espírita, de 28 a 31 de maio. Não percam. Vamos ouvir falar sobre Pedro, sobre João. Cada dia um vai falar sobre um irmão para nós. Vamos fazer uma viagem no tempo. Porque quem vai falar são pessoas também de muita qualidade. Igual a noite de hoje, ó, o nosso irmão Danilo se faz presente. Então a gente vai numa prece
já que os irmãos estão presentes, encarnados e desencarnados, pedir a permissão de Deus para que Ele possa nos permitir esse encontro nessa noite, iluminando o nosso companheiro com seu amigo espiritual, Danilo, para que ele possa trazer para nós aquilo que precisamos ouvir, para colocar em prática no nosso dia a dia. Ouvir com os ouvidos, passa pela mente e cai no coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, e ainda reside em nós mesmos. Passaste há 2000 anos, Jesus, e até hoje está conosco, auxiliando, reforçando, iluminando o caminho a seguir, sendo hoje muito mais fácil a prática dessa boa nova que o Espiritismo traz. E já que estamos aqui reunidos, convidando nosso irmão, muita luz sempre para ele, para que o irmão sempre esteja conosco. Já é outro parente do nosso lar. Obrigado. Fica à vontade, companheiro. Muito obrigado. Obrigado a você. Só servir uma aguinha aqui, com licença. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa instituição de ensino, essa instituição religiosa que tanto tem a nos ensinar. Fazia tempo que a gente não se encontrava, né? A prece tem funcionado, né? Mas, antes de mais nada, né? Como sempre rogo ao Mestre Amantíssimo Jesus, o Mestre de nossas vidas, que mesmo em meio às minhas tantas imperfeições, possa fluir sempre a mensagem límpida do Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. A maior preocupação que eu tenho todas as vezes que eu sou convidado a falar, principalmente aqui, é que eu seja inspirado de alguma maneira, que eu possa trazer um pensamento que sirva para cada um de nós como se fosse uma semente. Que ela nasça, né, germine dentro dos nossos corações e possa crescer e gerar frutos. Porque todas as vezes que nós nos dispomos a estudar a religião e a religiosidade, seja ela qual for, o seu objetivo final e fundamental é a prática. De outra forma, nós seremos teóricos e poucos frutos gerarão. E hoje eu gostaria de trazer dentro das nossas reflexões que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que é uma leitura obrigatória para todos nós que nos aventuramos pela doutrina espírita, que é o capítulo Sede Perfeitos. Ali a gente vai encontrar uma mensagem que fala a respeito do homem de bem. E aí os caracteres do verdadeiro homem de bem, segundo o capítulo do Evangelho, é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua completude. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade na sua completude. Mas qual é essa lei? E aí nós recorremos a outro livro da codificação espírita, lembrando que são 5 livros, né? O Pentateuco Kardeciano,
começa com ele, que eu sempre cito aqui, o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, ele é interessante porque ele é o primeiro dos livros, é o que dá nome às coisas, é o que dá nome à doutrina espírita, ao espiritismo, a espírito, alma, faz algumas definições, e é um livro de perguntas e respostas. E eu aposto com cada um de vocês aqui que a pergunta que nós temos, que nós gostaríamos de fazer aos espíritos, está lá. É só a gente pegar o livro, está lá. Tem lá a pergunta e a resposta, a nossa dúvida e a resposta. E esse livro é novo, né? Lá de 18 de abril de 1857, e tem lá as perguntas e respostas. E aí, qual é a lei de justiça, amor e caridade? E aí nós vamos recorrer lá à terceira parte do Livro dos Espíritos, que é dividida em 4 partes. Cada uma dessas partes dá origem a um outro livro da codificação, o Evangelho, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns. E aí a gente vai encontrar lá, a partir da questão 873, as diretrizes, que aí é a parte do Livro dos Espíritos, ali naquele capítulo 11, que fala a respeito do que é, ou o que são a lei, ou as leis que traçam os parâmetros da justiça, do amor e da caridade. E aonde eu quero chegar com isso? Não é um estudo de lei de justiça, amor e caridade. Na verdade, hoje a gente vai falar a respeito do homem de bem. E todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, somos homens de bem em potencial. Todos nós estamos no curso de encontrarmos o homem de bem na sua totalidade. Só que nós vamos exercitando isso no nosso dia a dia, nos nossos afazeres diários, desde o momento que a gente acorda, nas primeiras interações com a família, aí na hora que a gente vai para o trabalho, a hora que a gente encontra os amigos, depois que a gente já está com a cabeça cheia, a gente volta para casa, e depois a gente procura, em um momento ou outro, o nosso encontro com Deus, seja na nossa oração, seja no ambiente religioso, e ali todos nós estamos em exercício. Todos nós. É por isso que a gente enfrenta dificuldades. Porque são dispositivos que nós solicitamos no nosso planejamento reencarnatório para que a gente possa exercitar. E nós tivemos muito recentemente o retorno ao plano espiritual de um homem de bem. Divaldo Pereira Franco, baiano, de 98 anos, quase 100 anos na tarefa, se desliga do corpo físico e volta para o plano espiritual. A expressão do homem de bem, a expressão do homem que se dedicou, que tinha plena consciência das suas dificuldades, limitações, e por vezes expressava isso abertamente. Eu me recordo que numa das conferências, ele já no auge dos seus 90 e poucos anos, e é natural você concluir que com 90 anos você tem, vamos falar, mais vida vivida do que a viver, né? É normal a gente pensar isso. E aí nessa conferência ele fala, olha, quantos são aqueles que traçam um caminho próspero?
e nas últimas milhas, nos últimos momentos, tombam. E ele relatava da investida das trevas sobre ele naqueles momentos e pedia a nós preces. Isso é a expressão da pura humildade. Quem acompanha, acompanhou, quem ainda vai acompanhar um pouco da história, a trajetória do Divaldo, vai ver o quanto ele se doou. Porque assim, a vida dele foi uma vida dedicada ao outro. E aí eu já trouxe aqui numa outra oportunidade uma fala, né, que está lá na internet, do professor Clóvis Barros. Ele fala que a vida que realmente vale a pena ser vivida, seguindo, né, fazendo uma análise ali de Jesus, é a vida dedicada ao outro. E o Divaldo caminhou por essas sendas, dedicando a sua vida ao outro. E aí fica aquele pensamento que muitos temos, mas o Divaldo era o Divaldo, o Chico era o Chico, o Bezerra era o Bezerra, o Papa Francisco era o Papa Francisco. Que isso não nos sirva como desculpas. Porque por vezes nós duvidamos que seja possível viver dessa maneira nos dias atuais. Até a gente conhecer pessoas que vivem à moda de Jesus nos dias atuais, que dão a sua vida, que se dedicam ao limite das suas forças, mas não se preocupem, porque talvez nós não sejamos exigidos nesse montante para que a gente tenha essa dedicação. Todos nós temos os nossos compromissos e esses compromissos são dados em doses exatas àquelas que nós somos capazes de corresponder. E todas as vezes que nós atendemos ao objetivo, nós nos habilitamos a algo mais. Notem, todas as vezes que nós nos aventuramos, vou dizer assim, a ajudar a quem quer que seja, em algum momento nós receberemos novos compromissos. Outras pessoas virão para receberem algo semelhante. Só que não são as mesmas pessoas. Porque como nós mudamos todos os dias, as outras pessoas mudam. Aí a gente recebe aquela pessoa, depois aquela pessoa volta no outro mês, ou vem uma outra pessoa. E essa interação ela é constante. E conforme nós vamos correspondendo, nós vamos nos habilitando a mais. Então, se nós iniciarmos qualquer trabalho social, seja ele qual for, em que momento for, conforme esse trabalho vá sendo desempenhado da maneira, vamos chamar de correta, mais nós teremos de habilidades, de possibilidades de receber ainda mais. Só que quando a gente fala de receber ainda mais, por vezes nós relacionamos isso a alguma recompensa no sentido bom, né? Eu vou trabalhar, vou receber um salário, eu vou prestar um serviço, vou receber um ordenado por aquilo. E na dinâmica da existência e da doação ao outro, essa recompensa vem também, só que aí a gente tem um pouco de dificuldade de entender, porque às vezes ela vem como ingratidão, vem como dificuldades. E aí, de novo, relembrando o homem de bem, relembrando a figura de Valdo Franco,
Quem pôde mais ou menos acompanhar a sua trajetória sabe que a vida não deu trégua. O Divaldo era a alegria em pessoa. Era o sorriso em pessoa. Às vezes com dores quase que insuportáveis. E o Divaldo sorria. O Divaldo brincava. Às vezes, nos momentos mais difíceis da sua existência, ele estava lá, ao lado do trabalho. E para muitos de nós, isso é como se fosse um castigo. Quando, na verdade, nós precisamos olhar ou encarar isso que nós chamamos de dificuldades como momentos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para que a gente possa seguir adiante, para que a gente possa se habilitar a mais. E aí, recordando uma passagem que é muito estudada do Evangelho, que se chama o óbolo da viúva, a gente traça um paralelo em relação a essas duas coisas. Porque a passagem, eu vou falar aqui do meu modo, mas a passagem ela conta mais ou menos assim. Existia a prática da doação na frente do templo. Então tinha lá um vaso, né, que o pessoal põe um nome, punha não, né, tem um nome diferente, chama gasofilácio, né? E aí você ia lá no gasofilácio e depositava a sua dádiva, seja ela qual fosse. E aí, os potentados da época, e isso não é um julgamento, estou contando só a história, os potentados da época tiravam grandes somas de dinheiro, né, esperavam o momento que todos fossem ver, e depositava no gasofilácio, né, as suas moedas de ouro. E uma viúva muito pobre, ali naquele contexto, ela chega e tira uma moeda do mais baixo valor e deposita no gasofilácio. E aí vem a lição de Jesus, né? Ele fala que em verdade vos digo que a viúva deu muito mais do que qualquer outro que depositou lá no gasofilácio até agora. Porque aquela moeda faria muita falta para ela. Os outros não, está sobrando, não tem mais o que fazer com isso aqui, deixa eu dar para os outros. Não que isso seja errado, né? Mas é aquilo que a gente está fazendo aqui, o paralelo. Quando você está vendendo saúde, vendendo tempo, e você usa disso, ok, tá ótimo. Mas percebe que é simples fazer? Agora, quando está apertado, quando está difícil, quando você está atribulado, e aí você tem que parar para dar atenção para o outro. E naquele momento você se doar. O Divaldo, assim como o Chico, né, tem ali a figurinha do Chico ali, né, a saúde bastante sensível, né, para não dizer assim, bastante precária. E muitas vezes você atender alguém falando de saúde, naquele momento que a sua própria saúde não está nem um pouco favorável. É o óbolo da viúva. É você ter a consciência, porque o pessoal perguntou para o Chico mais de uma vez, assim como perguntaram para o Divaldo. Você tem tanta relação aí com o Bezerra de Menezes, por que ele não te cura então? E as respostas são muito semelhantes. Porque não traria benefício. A necessidade daquele momento de saúde precária, seja num campo ou outro, traz lições magníficas. É uma outra figura importante dentro da doutrina espírita, que é Jerônimo Mendonça, né? O gigante deitado.
32 anos numa cama. Só parou quando morreu. Ele viajava para baixo, para cima, o pessoal enfiava ele numa cama dentro de uma Kombi e viajava para fazer palestra, para atender os outros. E era a prática. E sabia que havia, e aí é importante que a gente tenha a consciência de saber que nada nos acontece por acaso. Nenhum infortúnio, nenhuma dificuldade, que a gente já falou várias vezes, nenhuma dor nos visita aleatoriamente, como se fosse um sorteio. Né? Pô, em mim de novo, né? Caiu outra vez em mim. Não é. Quando nós começamos a entender essa dinâmica, a gente vai transformando a nossa existência, porque aí a gente passa a compreender que aquela velha frase que nós repetimos, o futuro a Deus pertence. O futuro a nós pertence. Porque quem constrói o futuro somos nós. Só que, de novo, nós temos entendimentos diversos. Porque a gente relaciona tudo a um tipo de recompensa. Só que na recompensa, muito no pensamento material. E aí não é julgamento, porque isso é cultural nosso. Isso é cultural, a gente aprendeu isso por milênios nesse formato. De que, se eu rezar, Deus me beneficia. Não é assim que às vezes a gente pensa? E se eu tiver cumprindo a minha tarefa aqui, rezando todos os dias, fazendo, aí eu vou ser recompensado. E aí a tristeza de muitos é quando faz essas coisas e de alguma forma colhe a dor, se sente injustiçado. Se pergunta, mas por que eu? Eu vou lá no centro toda segunda-feira. Antes eu ia na missa. Tem gente que vai na missa e vem no centro. Não tem problema nenhum. Só que a gente não pode relacionar isso a comércio, né? Senão a gente está negociando com Deus. Eu falo, te dou uma prece aqui, mas você lembra de mim amanhã, né? Lógico que a gente vai pedir, lógico que a gente pede toda a misericórdia de Deus para conosco. E isso está dentro, quando a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de prece, está lá. A gente tem que louvar, agradecer e pedir. Tem não, né? É tipo assim, pensa que não é só pedir, não é só agradecer, não é só louvar a Deus. Nós vamos trabalhar isso, mas sempre lembrando que nós temos uma carteira endividada. Todos nós. Ninguém chega aqui com crédito, não. Senão não estava na Terra, gente. Começa por aí. A Terra é um planeta de endividados. Ponto final. Quem não está endividado não está na Terra, está em outro canto. Então aqui todo mundo tem dívida. Então já começa por aí. Vamos conformar com isso. Agora, não é conformar que eu sou endividado. É conformar que, assim, eu vou ser cobrado pela dívida, né? Eu tenho que pagar. Mas pagar como? Vou ser castigado? Deus vai me mandar algo ruim? Não, Deus não vai. Gente, é a lei. É a lei. Quando a gente transgride a lei, quem que pune a gente? Alguém? Não, é a lei. Vai existir uma regra e você descumpriu a regra. E quando a gente descumpre a regra, a gente é punido, não por alguém que chega e fala, não, hoje eu quero te espezinhar. Não. É a dinâmica da contabilidade divina para que a gente não fique, entre aspas, devendo favor a ninguém. Ou seja, eu me quitei perante a contabilidade divina. Porque se fosse algo como dádiva, se a gente fosse desculpado dos problemas que a gente causou,
Quando a gente encontrasse a pessoa que a gente pintou e bordou na vida dela, a gente se sentiria envergonhado. E não pode ser assim. Passado todo esse tempo, você acha que Judas se envergonha de encarar Jesus hoje? Não. Por quê? Porque ele se quitou perante a contabilidade divina. Ele expiou, né? Que a gente fala tanto na doutrina espírita. Ele expiou, ele resgatou os débitos. Porque se fosse um negócio assim, fala, não, Judas não sabia o que estava fazendo, pô, Judas, segue a vida. Aí, na hora que ele visse Jesus, eu falei, nossa senhora, atravessava a rua, né? Ah, não, Jesus está vindo lá. Eu falei, nossa, olha o que eu fiz para ele. Ele expiou os seus erros. Ele está quitado perante a contabilidade divina e todos nós seguiremos pelo mesmo caminho. Nós vamos nos quitar perante a contabilidade divina, seja isso no trabalho, na sociedade, aonde quer que seja. E aí a gente paga esse débito e pode andar de cabeça erguida, sem vergonha, sem ter qualquer constrangimento, porque nós teremos feito o que precisava ser feito. E diante de qualquer acusação que provenha de alguém que não está inteirado de todo o contexto, aquilo não te afeta. Porque lembra quem é o juiz? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Quem é o grande juiz? A nossa própria consciência. Todos nós já passamos em algum momento que a nossa consciência, ou ela nos acusou fortemente, ou ela simplesmente nos absolveu. Chegar e falar, cara, consciência tranquila. E não é para os outros, é para você. Porque o juiz implacável chamado consciência não deixa você mentir. Você sabe da sua intenção. Sabe aquele negócio de alguém chegar e falar, não, mas a intenção dele era essa. O único que sabe a intenção é você. É a sua consciência. Ah, mas fulano fez isso para ter aquilo. Só você sabe qual era a sua verdadeira intenção. Se a sua verdadeira intenção era atingir alguém, ofender alguém, ou se era chamar atenção, alertar para algo, despertar para outra convicção. Ou seja, o outro não é obrigado a entender. Então a nossa caminhada, ela em muitos momentos, ela traz um aspecto solitário. Mas ele é de percepção. E a gente nunca está sozinho. Quando a gente está trabalhando no bem, nós temos uma multidão de espíritos nobres, de boas vibrações, que nos inspiram e nos acompanham no bem, assim como no mal. Experimenta pender um pouquinho para o mal. A gente já tem as tendências que a gente traz lá de trás. Então a gente dá uma tombadinha para o mal, a gente deslancha. Vai que é uma beleza. Uma facilidade muito grande muitas vezes. Por quê? Porque isso resgata o nosso passado. E aí, não se engane. Os espíritos nos conhecem. É igual a mãe da gente, sabe? Ela sabe da gente. Os espíritos nos conhecem. Não, eu sempre falo aqui que não existe improviso na engenharia divina, na engenharia das encarnações. Não existe improviso e não existe gambiarra no plano espiritual. Às vezes a gente quer esconder coisas que não dá para esconder da espiritualidade, porque é vibracional. Se a minha vibração é ruim, se eu
penso mal do outro, gente, eu entro na sintonia, eu ligo o rádio, eu vou sintonizando. Então tá ali. Então eles nos conhecem pela vibração e todos nós temos lá o nosso arquivozão, a gavetona do Danilo, lá no plano espiritual, nas trevas, assim como na parte celeste. Ele sabe os meus defeitos e as minhas qualidades. Tá tudo. E aí, tipo assim, como é que eu pego ele? Ó, isso aqui é fácil de pegar ele. Vai, quem pode fazer isso aqui para mim? Eu falo, fulano, vai lá, ó. Ele adora isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí basta um cochicho na nossa cabeça, né? Tipo, vai lá. É só hoje. É só hoje. Hoje é festa, vai lá. Vai ser bom. Aí você fica... Aí, ó, aquilo que o Chico falava da tentação, né? Que a tentação é um cachorro que você foge dele, mas é doidinho para te pegar. É aquele tipo de coisa, fala, não, eu não posso fazer isso, não. Mas vamos lá, se alguém chamar, eu vou. Aí eu vou ficar quietinho aqui. Se alguém chamar, eu vou. Alguém chama. E aí você vai. Aí tenta pôr a culpa no outro. Mas também o outro me chamou, né? Então, gente, fica, como diz aqui em Minas, fica ligeiro. Porque é por aí. Né? Eles ficam em volta da gente. Vão captando os nossos pensamentos, vão trabalhando conosco. E é por isso que a pergunta 459 do Livro dos Espíritos fala abertamente, né? E a influência dos espíritos é muito maior do que a gente imagina. A gente está o tempo todo nesse intercâmbio. Por isso que o Kardec fala na literatura que todos nós somos médiums, em maior ou menor grau. É que a gente costuma dizer que é o médium aquele que tem isso mais ostensivo, né? Mas todos nós somos. Nós sentimos, nós captamos os pensamentos. Quando a gente está mal, se a gente não dá uma reagida, aquilo puxa a gente para baixo mesmo. Aí a gente tem que reagir para a gente sair daquela sintonia, para que a gente possa caminhar. E aí, para a gente começar a ir para a conclusão, já que a gente está num momento que eu costumo dizer que nós ficamos carentes, órfãos, né, com a partida do Divaldo, principalmente pensando no ambiente espírita, né? Você fala, poxa, vai um grande espírita, um divulgador, mais de 20 mil palestras. Coloca, vamos supor que fosse toda segunda-feira, a gente não viveria para ver 20 mil segundas-feiras. Não vive. Tem 54 num ano. Então aí o Divaldo vai. E aí a gente fica com aquele tom de orfandade mesmo. Fala, poxa, foi uma pessoa que vai fazer falta. E vai. E eu lembro que numa das preces que a gente fazia, pelo Divaldo, inclusive, né, a conversa era, olha, você pode viver mais 500 anos. E precisar ir, a gente vai ficar com pesar de deixar ir. Eu falei, então vai. Né? Tipo, a hora que precisar ir, não pensa duas vezes. E na última palestra que o Divaldo deu, ele falou quando a Joana de Ângeles pediu para que ele se preparasse, isso acho que uns 2 meses antes dele desencarnar, ele falou naquele momento eu me preparei, né, para o desencarne. E aí ela volta e fala, não, você vai ficar mais um pouquinho. Né? Mas a gente sabia que se ele fosse 3 anos antes, se fosse agora, a gente ia sentir falta da mesma forma. A gente vai sempre pensar, pô, mas quanta falta faz o Divaldo. E assim é a dinâmica. Só que fica para nós
a grande responsabilidade, porque espíritos como ele, como Chico, como Divaldo, como a Sueli Caldas Schubert, quanto tantos outros que passaram, eles vêm, plantam as sementes e vão. E aí, aproveitar ou não, cabe a nós, assim como Cristo. Tem um livro do Emmanuel, que é dos romances de Emmanuel, chamado Há 2000 anos. E tem uma parte desse livro, esse livro é lindíssimo, que é a parte que o Cristo se encontra com Emmanuel, na época chamado Publio Lentulus. E aí o Cristo chama a atenção do Publio Lentulus, né? Fala, olha, você tem a oportunidade de vir agora, ou senão vão passar assim muitos séculos. Por isso chama há 2000 anos. Né? Para que as coisas voltem a se encaixar, ou seja, ele teve a oportunidade ali. Então todos nós, quando passamos diante de espíritos como esses, e aí a gente está citando aqui o Divaldo, o Chico, mas são muitos, né? Muitos que cruzam os nossos caminhos. E aí a gente tem a oportunidade, é como se a gente ouvisse o chamado do Cristo no livro. Olha, você pode vir agora ou esperar o tempo, né? E aí vem aquela frase do Chico, né? Contra a ilusão, só o tempo e a dor. É a hora que vem o chamamento, às vezes ele vem mais forte. Não fala que no Espiritismo você vem pelo amor ou pela dor? E é assim. Por que a gente não vem pelo amor? Pelo amor, né? Às vezes a gente é teimoso, a gente espera doer para tomar jeito. E nesse contexto que nós nos encontramos, todos nós já sabemos que nós estamos num momento de transição. É um momento de transição. A gente olha, o planeta parece que está em ebulição, muita coisa mudando, muita coisa acontecendo. E para os menos avisados, nossa, parece que está tudo piorando. Não está, está melhorando. Por mais estranho que pareça, está melhorando. Só que é um momento de ansiedades, de falar agora é a hora, agora precisa fazer, agora precisa resolver. E muitos daqueles que estão encarnados é aqueles tipo assim, já não tem condição nenhuma, mas pelo amor de Deus, me dá uma chance. Aí dá uma chance. E às vezes não consegue lidar com esse momento. E aí a gente falou aqui, numa das últimas vezes que eu tive aqui, a gente falou a respeito da dificuldade de se reencarnar, né, hoje em dia. E antigamente tinha muitos filhos, né? Hoje em dia, né, quando tem, são poucos, né? Quando tem. E aí, gente, para que é isso? Porque a renovação do planeta vai se dar com esse contingente que está no planeta todo. Não estou falando da gente aqui, não. A gente está incluído, mas não a gente. E aí assim, para a gente tranquilizar e não entrar em pânico, a gente não tem a característica de quem vai ser, né, vai ser despejado da Terra, não. Tá? A característica de quem vai embora do planeta é aquele que não está preocupado com isso na segunda-feira à noite, não. Está preocupado com outras coisas. Então, eles sabem que são outros espíritos que virão, né, que vão pegar essas lacunas de bons pensamentos que nós vamos tendo, vamos vibrando, e começam a reencarnar novos espíritos que serão responsáveis por essa transformação um pouco mais célere. E aí a gente vai sair desse desequilíbrio, né, de bem e mal, e aí vai ter um pouco mais de bem e as coisas vão se equilibrar. Isso vai levar muito tempo. Só que virão novos espíritos para nos ajudar nessa tarefa. E aí, o que a espiritualidade faz? Não vai, não. Não vai reencarnar, não. E aí começa a ter filho num mundo como esse,
Você vai colocar uma criança, que sofrimento, não sei o que. A pessoa, é mesmo, não vou ter filho, não. Não é julgamento da gente, isso aí é o pensamento que ronda. Aí fala, não, dá para ter no máximo 1, 2. Aí, gente, a dificuldade que é para reencarnar. Por isso que a gente tem que valorizar a encarnação, porque depois a fila é grande. Só que tem mais, gente. Quando a gente vai aprofundando nesse estudo, é que a gente enxerga que tem mais. Esses espíritos sabem que a regeneração virá, independente de qualquer coisa. Por mais que eles tentem atrasar. E aí sabe qual que é o trabalho, né, dentre outros, um trabalho mais atual da Pleiade do atraso? É chegar e falar, não podemos ficar sozinhos, não. Vamos pegar o povo que está lá para ficar com a gente? Aí é a hora que eles vão tentar levar a gente junto. Ou seja, estagnar a nossa evolução para que a gente não tenha condição de permanecer no clima psíquico da Terra. Por isso que às vezes a gente vê pessoas que de repente desaparecem, quando você encontra com ela está totalmente desvairada. Aí você fala, gente, o que aconteceu com a pessoa? Que não seja a gente, tá? Mas cuidado. De novo, é um sopro no ouvido. É aquele pensamento que vem sutil. Parece que é a gente mesmo fala, não, isso não vai dar nada, não. Então, além do movimento de atrasar, fala, não vai ter filho, para que filho? Filho não. Arruma um bebê reborn, né? Arruma um... Porque aí você vai ficar feliz e não precisa disso, nem chora à noite, né? Aí você fica de paz. Aí agora é tentar levar a gente junto, olha, você vê? Turma danada, né? O espírito das trevas é assim, gente. Se a gente estivesse lá, a gente tá fazendo do mesmo jeito. Né? Se a gente estivesse no grupo das trevas, a gente já está tendo os mesmos pensamentos. Fala, não, eu gosto do Ângelo, vamos, fica aqui só. e assim vai. Então, cuidado. Eu acho que, lógico que a gente, de novo, né? A gente queria que o Divaldo ficasse, né, para a semente aí, para o resto da eternidade, mas ele precisou seguir, está lá no plano espiritual, né? Está lá, possivelmente, já se preparando para voltar ao trabalho, e a gente fica com as lições. A gente fica contente porque, gente, ele foi muito noticiado nos últimos dias. Praticamente todos os canais de comunicação falaram e falaram muito a respeito. Você entra nos canais nos streamings, no YouTube da vida, tem os vídeos, vê os vídeos assim com muito mais milhares de visualização do que o de costume. E aí, isso é o quê? O contato. Ah, o Divaldo. Quem que é o Divaldo? Aí a pessoa vai lá procurar quem é o Divaldo. Aí ela vê aquilo, vê uma coisa, vê outra, vê uma coisa, vê outra. Não que a pessoa vá se tornar espírita, e o objetivo não é esse. O espiritismo não salva ninguém, né? O que salva é o que a gente coloca dentro do coração. Se a gente viver a doutrina espírita, né, como se vive qualquer outra religião, ótimo. A gente está se habilitando a algo mais, a melhora moral. E aí a gente vai caminhando na direção do bem. Então, esse contato é importante para que se desperte na gente. E desperte no público lá fora. Nós estamos à véspera da Semana Espírita. A 7ª já, né, Ciro? Eu lembro quando nasceu a Semana Espírita aqui em Lourdes, qual que era a preocupação? A gente, vamos levar para fora da Casa Espírita, porque as pessoas têm o seu preconceito. E é preconceito, ou seja, eu não conheço e acho que é isso e por isso eu não vou. Então, num ambiente fora da Casa Espírita, ainda mais assim, Lourdes de Campos, uma cidade menor, as pessoas vão me ver lá, nossa senhora, não pode. Aí a pessoa vai num outro lugar.
e tem contato com a doutrina, com as falas. E aí começa a cair aquela ideia de preconceito. De que o espírita não acredita em Deus, que o espírita não acredita em Jesus. E a gente sabe que é bobagem, mas não adianta a gente ficar falando. A pessoa precisa sentir, a pessoa precisa ver. Então, que a gente possa trabalhar isso dentro de nós em primeiro lugar, porque o que mais arrasta é aquela coisa, né, que da palavra e do exemplo, né? A palavra não sei o que lá e o exemplo arrasta. E é isso. É o exemplo. É o que você é no dia a dia. Na hora que você está diante das pessoas de fato, é aquilo que vai, opa, peraí, deixa eu ver, deixa eu pensar nisso. E de novo, o objetivo não é transformar as pessoas em espíritas, mas que as pessoas tenham a verdade, né, de conceitos, de olhar para a religiosidade, não para a religião, da maneira que tem que ser olhado. E aí a gente se transforma e transforma o planeta. Porque o reino dos céus só terá lugar na terra quando entre os seus habitantes contarem em maior parte pessoas do bem. Homens que seguem em sua completude a lei de justiça, de amor e de caridade. Pessoal, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Não me canso de dizer isso. Eu fico muito contente e muito agradecido pelas oportunidades que essa casa me dá de estar com vocês. Peço a Deus realmente que uma semente do Evangelho do Cristo esteja nos nossos corações e que possa ir germinando, crescendo e florescendo dentro dos nossos corações, para que a gente possa, dos frutos dessa árvore, distribuir com outras pessoas também. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.